E o Bahia está classificado para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. O tricolor triunfou nessa noite na Fonte Nova, lotada. Tá aí na foto o autor do gol do triunfo do Bahia, o Jean Lucas, de cabeça, fez o gol que garantiu aí o triunfo 1-0 sobre o Boston River. E o esquadrão está na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Estaremos trazendo aí o pós-jogo, analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram da partida. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol nordestino você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o pós-jogo e eu estarei dando a minha opinião e também estarei trazendo as estatísticas da partida. William, boa noite a você, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu esperava resultados mais tranquilos, né, para a classificação desde o jogo de ida, não só na partida de hoje. Mas como disse o Jean, o time do Boston River entrou muito fechado. O Bahia continua mostrando alguma dificuldade na finalização, porque na construção, se olhar o quanto o Bahia criou hoje, era para ter feito mais de um gol. No jogo de ida já dava para ter feito gols, mas não criou tanto. Hoje era para ter feito mais gols, mesmo com a equipe adversária muito fechada. Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar, porque o elenco é melhor que o do ano passado. Quando o time adquirir confiança e os gols começarem a acontecer em maior quantidade nos principais jogos, né? Não adianta fazer gols contra equipes pequenas do Campeonato Baiano. O próprio Rogério disse, ninguém quer jogar isso, né? Numa entrevista nesse ano. Então acho que quando os gols começarem a sair, o time vai começar a aproveitar melhor o bom jogo coletivo que o Bahia faz. Porque o Bahia consegue fazer jogo de imposição, jogo de posse de bola, roda muito a bola. O Bahia tem criação com o lateral pelo lado direito vindo por dentro, tem do lado direito o Ademir que pode jogar mais aberto. Do outro lado você tem um jogo muito agudo, né? Do lado esquerdo você tem o Caio Alexandre, que para mim está jogando muito. Para mim é o cara que mais... talvez o jogador mais importante do time. Talvez, pela construção, por ocupar vários espaços do campo. Agora o Jean Lucas nos Jogos de Libertadores, ele está indo muito bem. Muito bem. Se a gente pegar e olhar hoje, por exemplo, os mapas de calor, eu estava dando uma olhada, os dos zagueiros do Bahia estão um pouco mais avançados no mesmo local de onde está o centroavante do Boston River. Ou seja, o Bahia é um time com muita iniciativa, um time bem treinado, mas que ainda precisa transformar esse domínio tático que a gente viu desde o ano passado no Campeonato Brasileiro, em vários jogos, em resultados melhores. Então está classificado, é o que importa. O Jean falou, é uma noite de festa. Bahia volta à fase de grupo da Libertadores. Eu, no lugar das equipes brasileiras e das estrangeiras, não queria pegar um time pote 4 Bahia de jeito nenhum. Porque o grupo que o Bahia cair, a não ser que um pote 2, pote 1 seja um time fraco, vai ser tratado como o grupo da morte. Sim. Né? E eu acho que é um time com bastante margem de evolução por causa do elenco do técnico para a temporada. Vai ter um pouquinho de tempo aí, apesar que tem as finais contra o Vitória, né? Então, assim, não vai ter muito tempo também para se preparar para a fase de grupos, que está tudo muito em cima, né? É o que você falou, né? O treino é o jogo e assim a coisa anda, a equipe vai se acertando, como foi se acertando aí nessa fase, mas assim, curioso como ficou a impressão só, porque assim, passou do Strongest, esse é o adversário mais difícil. Agora o Boston River é uma formalidade para chegar à fase de grupos. E não foi bem isso. Deu a impressão até que o Bahia teve menos dificuldade com o Strongest, altitude à parte, do que com o Boston River, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, para você que nos assiste, boa noite. É que assim, o Strongest acabou criando em torno dele algo que tem o Boca, quando você fala em Boca. Isso. Você fala em Boca está na miserável. O Boca atual não está em Libertadores nem Sul-Americana. Você fala em Boca, a Bomboneira. E no caso do Strongest, a altitude. Né? Então, aí você sempre dá uma dimensão superior a isso e acha que o resto é mais fácil. O Bahia trabalhou para mais, né? Se você pega assim, o contexto do jogo, assistindo, aí você olha em detalhes os números produzidos, o Bahia trabalhou para mais. O Bahia teve 13 finalizações no interior da área e a gente viu ali, nos melhores momentos, um festival de desperdício. Bola para cima, bola que passa perto, bola... Esse é um pouco do Bahia do ano passado, que contratou jogadores para resolver a questão, mas ainda tem alguma coisa a ajustar, está nítido, principalmente nesses jogos. A gente está falando não
Campeonato Baiano, estamos falando de uma fase de Libertadores da América, que é essa daqui. E só vai ficar muito maior, né? As dificuldades vão aumentar. Agora, mata-mata, cada jogo tem o seu contexto, né? Uma coisa é falar, o Jean citou ontem, acho que a gente precisa lembrar. Ontem o Corinthians fez 2-0. Foi. A gente falou, só vimos problemas, porque a necessidade dele era outra. E só era maior porque ele ofereceu para o adversário um 3-0 no primeiro confronto. Não é o caso do Bahia. O Bahia voltou do Uruguai com 0-0 para decidir em casa. E aí também pode tomar os devidos cuidados para não se expor e fazer o gol e cuidar bem disso. Tivesse o Bahia que marcar 2-0, seria outro jogo. Sim. Esses 3, seria outro jogo, completamente diferente. Teria alcançado? Se você olhar para o placar de hoje e falar, não. Mas aí é outro contexto de jogo. Não sabe o que vai rolar ali. Mas o Bahia acho que tem o que evoluir, o Rogério sabe muito bem, o torcedor também. As contratações nesse ano vieram nesse sentido de melhorar a equipe. Uma equipe que tem sempre uma posse de bola enorme, trabalha muito bem. O gol saiu pelo lado esquerdo, que é o lado tentado desde o primeiro minuto, as jogadas de lado esquerdo, os cruzamentos. Cruzamento, assim, desde que bem feito, com sentido, super válido. O problema é o despejamento, né? Quando você despeja a bola na área. Jogada construída e havia 5 jogadores perto da bola para o cabeceio. Exato. O problema é quando você começa isso. assim, o lateral, o ponta, nem olha e já jogam lá. Lá aí é um problema. Mas, cara, o Bahia classificou. Isso é o mais importante de tudo. E esse é o mais importante. Está na Libertadores da América. E vai ser aquela pedrinha do pote 4 na vida dos outros 3 potes. Porque não vai ser um estádio fácil de jogar. Uma equipe que vai jogar com uma empolgação incrível. Os jogadores sabem o que eles estão representando. Sim. O tempo que o Bahia ficou distante da competição. O que isso importa para o grupo que hoje administra. Então tem uma série de fatores aí que tornam o Bahia um personagem muito importante na Libertadores. Exatamente. E assim, até para passar para o Elton Serra, que já está com a gente até está falando na redação, né? Claro que o Bahia, por tempo, por ranking de Libertadores, tempo que não disputa a competição, por ter vindo de pré-Libertadores, ele é um pote 4. Mas o Bahia hoje ele é um time de torcida, um time de planejamento, um time de trabalho, um elenco, um treinador. Dinheiro. Exatamente. Saudável financeiramente. Que podia ser um pote 2. A gente vai ver os potes depois. Nesse aspecto, é um time que podia estar no pote 2. É que, claro, a gente está falando de aspectos que não são levados em conta para você distribuir os potes. Quantos times da América do Sul, fora do Brasil, tem elenco melhor que o do Bahia? Exatamente. E a gente viu aí em pré-Libertadores vários jogos. A gente vai ver na fase de grupos, inclusive, várias equipes. Você vai falar, gente, o Bahia tem muito mais capacidade, tem muito... É uma equipe, é um time, é um clube muito mais organizado, muito mais estável e muito melhor em termos de elenco e treinador do que vários outros. Tirando os brasileiros, sim. A gente vai para a Libertadores com o Bahia e você vai ter que trabalhar muito para encontrar um orçamento desse tamanho no elenco. Exatamente. Salário. Né? Porque na América do Sul... A gente já falou com o Elton, mas só para o trabalho estabelecido, o elenco do Bahia é melhor que o do Fortaleza. Sim. É que o Fortaleza já está, né? Perfeito. O trabalho, já é habituê de competições sul-americanas. Joga um tempo Sul-Americana, Libertadores e tal. Já... Correto. Um exemplo. E tem 2 baita treinadores, né? E o Fortaleza é pote 1, né? E curiosamente né? Rogério Ceni iniciou essa história lá. Que iniciou a história no Fortaleza. Fortaleza é pote 1? Não tenho dúvida se é 1 ou 2. Também tenho dúvida, mas a gente vai descobrir isso aqui já. Elton Serra! Vamos acionar o nosso companheiro lá direto de Salvador, acompanhou em loco esse jogo do Bahia. O pessoal já deixou o estádio, mas com certeza está uma festa lá nas ruas, em volta do estádio e tudo. Fortaleza é pote 3. Classificação. É pote 3 o Fortaleza. 3? Pote 3 o Fortaleza. Boa, Calçado. Atlético Nacional, Vélez. Isso aí. A gente vai mostrar daqui a pouquinho os potes. Elton, antes de qualquer análise, a gente vai falar de jogadores, de destaques, de expectativa, o que esse Bahia pode fazer na fase de grupos e tudo. Mas antes, aquela coisa que só quem está no local ou quem é do local consegue traduzir tão bem, né? Se eu chegar para você e falar, o que representa para o Bahia chegar na fase de grupos? Claro, representa mais injeção financeira, porque vem premiações, com mais público também, porque vai ter os jogos em casa. É histórico, porque está voltando desde dos anos 80, não conseguia esse feito. Enfim, tem uma série de coisas que são muito palpáveis, né? Mas para o torcedor do Bahia em si, para quem estava nesse estádio hoje, eu queria que você trouxesse essa temperatura para a gente, desse torcedor que estava aí hoje.
O que representou essa noite na vida dessa gente, hein, Elton? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Representou o resgate de um orgulho de disputar uma competição internacional de elite, né? Porque o torcedor do Bahia, muitos dos que estiveram aqui, não acompanharam o Bahia disputando a Libertadores em 89. Né? Muitos mesmo, são 36 anos, então você tem uma geração inteira que não conseguiu acompanhar o Bahia ainda nascido, e quem era nascido muitas vezes nem tinha a possibilidade de lembrar, né? O que tinha acontecido naquela temporada. O jogo, pensando na atmosfera do estádio, o jogo ele ganhou uma conotação de importância maior quando o torcedor do Bahia percebeu que times favoritos a estarem na fase de grupos caíram no meio do caminho. O Boca na fase passada, o Corinthians nessa fase, equipes que poderiam estar tranquilamente na fase de grupos, inclusive diretamente, sem passar por pré-Libertadores. O torcedor do Bahia sabia que mesmo sendo favorito, o time precisaria do torcedor. E é bem interessante a gente observar o comportamento do torcedor, e eu acho que isso vale também, William, pensando na Libertadores agora, fase de grupos, porque o torcedor entendeu como jogar a Libertadores. Porque no primeiro jogo, quando a gente viu o Bahia amassando o The Strongest, jogando em casa e conseguindo já no início da partida até abrir o placar, tendo um jogador a mais, conseguiu ampliar esse resultado. Foi uma vitória talvez não tão tranquila, a gente falou isso aqui nesse mesmo local, no gramado, que não foi uma vitória tranquila, mas foi uma vitória muito segura. O jogo de hoje trouxe uma conotação diferente porque já era uma fase à frente, ou seja, o Boston River tinha passado já fases anteriores para chegar até aqui, então estava acostumado com a atmosfera. Então, de fato, seria um jogo mais difícil, porque eles passaram por outros 3, E isso, claro, tinha que ser colocado na conta. Aí eu falo que isso vale muito para o Bahia entrando na fase de grupos. Vocês falaram em pote 4, o Bahia entra nesse pote e pode enfrentar um brasileiro, cabeça de chave. Mas o Bahia entra agora na fase de grupos com um lastro de 4 partidas de Libertadores. O Bahia vai entrar agora na Libertadores para valer sem ser o novato, porque já tem 4 partidas nessa temporada. Valeu muito para o time ganhar essa casca, valeu muito para entender que adversários inferiores muitas vezes vão impor dificuldades, como aconteceu aqui na Fonte Nova com o Boston River. Foi um time que se fechou com linha de 5, foi um time que não saiu do seu campo de defesa quase o jogo inteiro, tentou jogar na bola longa com apenas um jogador no ataque. O Rogério Ceni colocou uma linha de 4 na defesa, justamente para ter os 2 laterais construindo por dentro, os 2 pontas bem abertos, o Eric Pulga e o Ademir. Um time que circulava por dentro com o Jean Lucas, o Everton Ribeiro e o Lúcio Rodrigues. Um time que teve muitas dificuldades de entrar na área, mas que teve paciência para entender o jogo. E ganhou com um gol que não é um gol que a gente está acostumado a ver o Bahia fazer. Que é o time rodar a bola, cruzar para a área, o volante, o zagueiro, o Mingo começa a jogada, entrega para o Juba faz o cruzamento e o Jean Lucas dentro da área acaba fazendo o gol. Não é um gol que o Bahia está acostumado a fazer. É um time de trabalhar a bola, de bola no chão, de abrir espaço, de finalização de média distância, de tentar encontrar um cara dentro da área, de cruzamentos com os pontas. Não é um time de fazer gol como fez. Então, é um time que entendeu como jogar o jogo e eu acho que isso vai ser muito importante, William, pensando nos próximos 6, porque esse era o objetivo do Bahia, ficar na fase de grupos para ter 6 jogos. Vai ter 6 jogos agora com 4 de experiência, o que dá muita vantagem também, talvez, a depender do grupo que cair. A gente vai conhecer isso na segunda-feira. Faz diferença, Elton? Agora, assim, óbvio, a gente tem falado muito durante os últimos 3 jogos do Bahia na Libertadores, mais esse e tudo. Já é chovendo molhado. As possibilidades com as contratações que o Rogério Ceni tem de mexer mais nessa equipe, de mudar um pouco mais essa equipe, dependendo do adversário. Ok, mas olhando esses 4 jogos que o Bahia fez e que trouxe essa casca, dá para dizer que o Rogério Ceni já achou meio que um norte, uma linha ali de escalação, aqueles principais jogadores ali, aqueles que não dá para mexer muito, aqueles com os quais ele realmente pode contar. Eu sei que as alterações são necessárias dependendo do adversário, mas deu para achar um caminho, um norte já, Elton?
eu diria, William, que ele achou o norte, achou o nordeste, achou o noroeste. Porque era algo que o Bahia precisava, nessa temporada, encontrar mais de um caminho para vencer jogos. Porque a gente já discutiu isso aqui, né, algumas vezes. O Bahia do ano passado foi um Bahia de uma nota só, que funcionou muito bem durante boa parte da temporada, mas quando precisou ser diferente, não conseguiu. Né, e teve um segundo turno de Campeonato Brasileiro muito abaixo, um time que ficou muito previsível. É bem verdade que agora ele tem reforços que fazem o time jogar de uma maneira diferente e isso é bom. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Né? Quando você não consegue escalar o time de Rogério Ceni, para mim isso é uma boa notícia, porque não é por falta de opções, é porque ele agora tem alternativas. Então, o time que começou o jogo, durante o dia eu falei quase na programação inteira, né? Serão 3 zagueiros, porque ele treinou dessa forma, a gente não sabia qual era o lateral que iria jogar. Só que aí, faltando 10 minutos para sair a escalação, me sopraram, olha, ele treinou a segunda alternativa. E a segunda alternativa que os jogadores estão mais acostumados a jogar, que é uma linha de 4, com 2 laterais, com o Gilberto e o Juba, né, com o Caio Alexandre fazendo muitas vezes essa saída de 3, né, e deixando os 2 laterais jogarem um pouco mais à frente. A diferença é que nessa temporada não é um Juba espetado na linha de fundo, na linha lateral, um Gilberto construindo aberto, são os 2 jogando por dentro. E aí os 2 pontas, que o Bahia não tinha 2 pontas no ano passado, não jogava com 2 atacantes de velocidade, jogava com Everaldo e com Lúcio, ou Everaldo e Cauli jogando de segundo atacante. O Bahia agora com 2 pontas, com o Lúcio funcionando como muitas vezes um falso 9, porque ele é um cara de ficar preso. O Jean Lucas tendo liberdade para chegar na área, para finalizar, fazendo o gol. Então é um Rogério Ceni que encontrou caminhos, não só o norte, né? Encontrou mais do que o norte. E isso é um ponto positivo, companheiros, porque é um Bahia que tem agora profundidade de elenco, que pode jogar com esse jogo de posse como gosta Rogério, como gosta o Grupo City, como foi montado também esse elenco, mas é um time que agora tem alternativas. Volto a dizer, né? Venceu o jogo com uma alternativa que a gente não estava acostumado a ver, né? Circular a bola, cruzar para a área e de cabeça, né, pelo alto, conseguir decidir a partida. Elton, Então tá aí, pessoal, foi o triunfo do Bahia sobre o Boston River, 1-0, gol do Jean Lucas. Já na tela, as estatísticas da partida, mas antes de analisar as estatísticas, eu quero falar um pouquinho da partida. Partida difícil, pessoal, difícil porque o Boston River jogou com praticamente todos os jogadores na defesa, querendo jogar no erro do Bahia, querendo alguns contra-ataques, inclusive levou perigos ali em alguns contra-ataques. Teve uma bola lá que o atacante, a bola passou para ele, eu imagino que deu um frio na barriga dos torcedores do Bahia. Mas o Bahia foi dominante, buscou criar as melhores alternativas, né? Mas estava difícil entrar porque realmente o Boston River jogou numa retranca imensa, né? Mas o Bahia conseguiu aí o resultado positivo. Vamos aí analisar as principais estatísticas, né, da partida. Chutes, Bahia deu 23 chutes e o Boston River 6. Chutes ao gol, Bahia 5, Boston River 0. Olha aí, o Boston River não acertou o gol em nenhuma oportunidade. Chutou 6 vezes, mas nenhuma em direção ao gol. Então o goleiro do Bahia não fez nenhuma defesa, né? Posse de bola, 69% do Bahia, 31% do Boston River. Passes, 581 do Bahia, 271 do Boston River. Precisão de passe, 88% do Bahia, 75% do Boston River. Faltas, 5 do Bahia, 10 do Boston River. Cartões amarelo, 1 para o Bahia, 2 para o Boston River. Cartões vermelhos, 0-0. Impedimentos, 0 do Bahia, 1 do Boston River. Escanteios, 6 do Bahia e 1 do Boston River. Tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.